Economia, um assunto que faz parte da vida de todos nós. O salário que você recebe todo mês, a inflação que assusta, a desvalorização da nossa moeda, tudo é objeto de estudo da ciência econômica. Ciência que vai ser abordada e destrinchada aqui, neste programa que estreia no canal comunitário. O Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo tem o prazer de convidar você a entrar no mundo do Economia Ativa. Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Conheça sua história, suas lutas e conquistas. Profissão economista, o dia a dia de um homem que escolheu o caminho da consultoria econômica. Patrão versus empregado, empresa contra empresa. A arbitragem ganha espaço na resolução de conflitos que antes iam parar na justiça. Financiamento com juros baixos e carência de até 12 meses. Não é sonho não, é o projeto. O programa Economia Ativa está começando agora. Década de 30, os primeiros economistas do Brasil se reúnem para discutir o futuro da categoria. Nascia então o Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. São 64 anos de lutas e conquistas que se confundem com a história do nosso país. Estamos no centro da cidade e bem ao lado da Câmara Municipal, a gente encontra o Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Este prédio guarda a memória de uma categoria que faz parte da história do país. Tudo começou em 1935, quando 22 bacharéis da primeira turma da Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo decidiram fundar a Ordem dos Economistas. Em 1941, a ordem ganhou o nome de sindicato. Todo esse passado é rico em detalhes para o presidente do Sindicato dos Economistas, o Dr. Jamil Zantucci, que já comandou a entidade em outras 4 gestões, sempre esteve presente nos fatos que marcaram essa história. É só folhear o álbum de fotografias para encontrá-lo até no lançamento da pedra fundamental da sede do sindicato. É com prazer que ele relembra a época em que a economia dava passos largos na luta pela sua consolidação. O sindicato foi se desenvolvendo dentro de uma concepção em que estava difícil de explicar no contexto da sociedade ao que os economistas surgiram. Era difícil de explicar qual era a verdadeira finalidade dos economistas, tanto que se confundia muito com os contabilistas. Essa é que é a verdade. Até que nós lutamos para regulamentar a profissão de economista. E isso foi conseguido através da Lei 1411. Ao longo de todos esses anos, o Sindicato dos Economistas foi ganhando força. Gente importante sempre fez parte do quadro da entidade. Só para lembrar, Miguel Colassuono, prefeito de São Paulo, Delfim Neto e Afonso Celso Pastore, ministros da Fazenda, Walter Barelli, secretário das Relações do Trabalho. Eu acredito que o economista escreveu alguns capítulos da história do país e está escrevendo, né? E tem capítulos bons e tem capítulos ruins também. Mas eu acredito que os erros estão no varejo e os acertos estão no atacado. Hoje o Sindicato dos Economistas reúne 20 mil associados em todo o estado. Gente que pode contar com o apoio da entidade no dia a dia da profissão. O que o sindicato faz pelo economista? Ele cuida da defesa, representatividade de toda a categoria e também da parte trabalhista, defesa na área profissional e benefícios de uma forma geral. Vamos aos benefícios. Convênio médico e atendimento odontológico de primeira linha, assistência jurídica, plantão de previdência social para encaminhamento da aposentadoria, tira dúvidas de perícia econômica, qualificação profissional. Aliás, o item qualificação profissional merece atenção especial do sindicato, sem deixar de lado a defesa da categoria na área trabalhista,
o Sindecom faz questão de preparar os associados para enfrentar as mudanças que vêm agitando o mercado de trabalho. Não há preocupação dos economistas procurarem emprego. Há preocupação dos economistas encontrarem trabalho. Procurar emprego é você procurar estabelecer aquela relação empregatícia com todos aqueles ônus decorrentes. E procurar trabalho é o economista desenvolver uma atividade em favor das empresas, em favor do poder público, seja do que for, como um profissional liberal que ele é. Para se associar ao Sindicato dos Economistas, você deve apresentar xerox da carteirinha do Conselho Regional de Economia e 2 fotos 3x4. A anuidade é de R$ 82,00. O Sindicato dos Economistas fica no viaduto 9 de julho, número 26. Telefone para informações 011 3107 2035. Eu que sou aposentado, eu queria saber quais as consequências que o dólar traz para nós aposentados que já sofremos tanto. O dólar, como tem um efeito nos preços internos da economia e contribui eventualmente para um aumento da inflação, os preços se elevam e a remuneração do aposentado permanece a mesma, o que causa um desequilíbrio nas suas contas no seu dia a dia. A arbitragem pode ser a solução para os conflitos que se arrastam na justiça. De olho no futuro, o Sindicato dos Economistas lançou a CAMAPEC, Câmara de Mediação, Arbitragem e Perícia. Confira na nossa reportagem. Nós estamos no CAESP, Conselho Arbitral do Estado de São Paulo. E o que você vai ver agora é uma audiência de conciliação. De um lado, o senhor Aurício Alves dos Santos, vigilante, e sua advogada, doutora Lilian Teixeira. De outro, o preposto da Companhia Brasileira S.A., Jorge Gianotti, e a advogada da empresa, doutora Rita Barbosa. No meio dessa briga por direitos trabalhistas está Benedito Ruiz Rodrigues, árbitro da CAMAPEC, Câmara de Mediação, Arbitragem e Perícia dos Economistas. Qual é o seu interesse? É em agrupar pessoas profissionais, tá, para atuarem como mediadores, árbitros e peritos. Aonde houver um conflito e houver necessidade de um mediador, árbitro ou perito. O conflito em questão é o seguinte: o senhor Aurício está sendo demitido da Companhia Brasileira. O valor da rescisão oferecido pela empresa é de R$ 3.000, mas ele exige R$ 4.000 por ter direito à insalubridade. Quem vai ajudar as partes a entrar em acordo é o árbitro. O corpo de árbitros da CAMAPEC são profissionais distintos, ou seja, você tem administradores, médicos, economistas, advogados, enfim, vários profissionais. Então nós vamos tentar agora ver se vocês conseguem entrar em um acordo. Nós vamos ouvir aqui se a empresa tem alguma proposta. O que o árbitro decide vale. Sim, a sentença arbitral ela tem força de uma sentença da Justiça Pública. Ela, inclusive, tem validade de uma sentença transitada em julgado, ou seja, ela é irrecorrível. Não existe, digamos, uma segunda instância. A arbitragem é um procedimento novo no Brasil. Foi instituída como lei em 1996, mas só agora vem ganhando corpo, ao contrário do que acontece em outros países, onde é comum resolver conflitos sem recorrer ao poder judiciário. O Japão hoje deve ter por volta de 2.000 casos na Justiça do Trabalho, sendo que o nosso país detém cerca de quase 3 milhões de casos. Então você vê aí uma diferença gritante e isso tudo se dá pelo sucesso da mediação e arbitragem implantada no Japão. Enquanto isso, o seu Aurício e a empresa onde trabalhava começam a se entender. Os R$ 4.000 exigidos pelo vigilante já foram aceitos pela companhia, mas o pagamento terá que ser feito em 2 parcelas. Numa mediação, as partes sempre têm que ceder um pouco, certo? Eu vi que a empresa está sendo até que condescendente, chegou a um determinado... O árbitro precisa conhecer as leis? Olha, não é fundamental. É fundamental que ele conheça, se possível, profundamente, o assunto que está sendo decidido.
Você pode ter, por exemplo, uma situação lá entre dois, vamos dizer, vamos a um extremo lá, dois lavradores. Então é melhor que um lavrador lá, uma pessoa, né, de pouca cultura até, seja o árbitro para decidir aquele assunto entre os dois. Eis o acordo. O seu Aurício aceitou o parcelamento da rescisão. E agora, em vez de passar anos na Justiça do Trabalho reivindicando seus direitos, ele já vai receber o que merece, rápido e eficiente. A solução deste conflito pode ser resolvida em meia hora ou até 180 dias, conforme as partes ali conseguirem chegar em um ponto comum do litígio. Assim como o Aurício, qualquer pessoa física ou jurídica pode recorrer à arbitragem para resolver conflitos. E a Camapec está à disposição para ajudar as pessoas interessadas. Tanto ela pode se associar à Camapec, como se ela tiver algum conflito, ela pode procurar a Camapec, que a Camapec analisará o conflito dela. Se é passível de mediação e arbitragem, a Camapec irá encaminhar. Claudemir Galvani, 51 anos, profissão consultor econômico. O Claudemir é o nosso personagem de hoje. Ele, que se formou economista na PUC de São Paulo, decidiu firmar o pé na área de consultoria há 15 anos. Cada vez mais a empresa não tem condições de ter um profissional de alto nível dentro do seu quadro, tendo em vista o custo. E a consultoria é a grande sacada, é a grande saída. Por quê? Ele vai comprar horas, ele vai contar um contrato, vai contratar um determinado tempo. E o trabalho do Claudemir não é fácil. Ajudar o cliente a investir certo, a planejar o crescimento da empresa, a contabilizar perdas e ganhos, é um desafio num país como o Brasil. É por isso que, para garantir seu espaço, o consultor tem que ter duas características fundamentais. Tendo em vista que ele trabalha com dados notadamente confidenciais, que ele trabalha com dados de lucratividade, situação financeira da empresa, então é fundamental que ele desperte confiança. E o segundo, ele tem que ter competência profissional, no sentido que o empresário, o seu cliente, ele precisa acreditar que você tem um conhecimento maior do que o dele naquele tipo de coisa que você está assessorando. O Sérgio Gatti, da Prate Alimentos, garante que o Claudemir tem essas qualidades. Desde que contratou a consultoria, esse italiano que vive e trabalha no Brasil tem feito bons negócios no seu ramo de atividade, o de carnes exóticas. Vamos supor que nós temos uma programação de uma criação, por exemplo, de aves raras ou de fazões. Nós vamos ter uns 70, 80, 90 mil animais por ano. Aí eu chamo Claudemir, nós queremos lançar isso no mercado nacional. Junto com eles fazemos os números, eles nos mostram o potencial também fora de São Paulo e em todo o Brasil. Mas como é que dá para entender de mercados tão diferentes como aves raras, metalurgia e design? O Claudemir, que tem clientes nessas e em outras áreas, explica. O problema específico, por exemplo, de carnes nobres, são problemas, vamos dizer, específicos do momento, mas a grande coisa é a mesma crise, os importados, o câmbio que tem um reflexo enorme, a inadimplência. Esses são problemas que são comuns a todas essas áreas. Você vai conhecer agora o Conselho Regional de Economia, órgão que regulamenta e fiscaliza a profissão, que defende o mercado de trabalho e encaminha a discussão dos grandes temas econômicos. Você está entrando no Conselho Regional de Economia, entidade que rege a profissão. O Conselho tem como função precípua registrar, fiscalizar e promover a profissão do economista. Todo economista precisa se inscrever no Conselho Regional para poder atuar como profissional no mercado de trabalho. E essa atuação deve seguir as normas que regulamentam a profissão. Nós temos uma preocupação com a atividade do economista, com o mercado de trabalho, com o problema de salário do economista e com relação, se podemos até ir um pouco mais além, até do comportamento ético do economista também, porque nós temos o nosso código de ética e ele pode ser utilizado assim que se faça necessário. Além de ficar de olho no economista, o Conselho Regional também atua junto à sociedade.
Um exemplo disso é a Comissão de Acompanhamento do Orçamento Público. Entidades da sociedade civil se reúnem no auditório do Conselho para discutir um assunto de vital interesse da população. O que nós queremos com isso? Nós queremos disseminar o conceito de orçamento público no sentido de que a população possa ter maior participação, não só na elaboração do próprio orçamento, mas também no seu acompanhamento. Para obter o registro definitivo no Conselho Regional de Economia, você deve apresentar diploma de bacharel em Ciências Econômicas, RG original e cópia, CPF original e cópia, 2 fotos 3x4. Quem acabou de se formar e ainda não tem o diploma, pode obter o registro provisório apresentando o certificado de conclusão do curso. O Conselho Regional de Economia fica no Viaduto 9 de Julho, número 26. Telefone para informações 011 3105 9031. Eu só gostaria de saber por que a nossa moeda é tão dependente da moeda estrangeira. Porque o dólar é a moeda da economia norte-americana, dos Estados Unidos. É uma economia que produz muito, tem um grande nível de poupança interna e tem um grande mercado consumidor. O Brasil é uma economia muito pequena quando comparada dos Estados Unidos. Por isso, o real é mais fraco em relação ao dólar. Um pouco de história. Você sabia que o escambo é o estágio mais primitivo da economia? Vamos voltar no tempo. Quando os descobridores chegaram na América, qual foi a relação comercial que eles estabeleceram com os índios? O escambo. Os índios entregavam a madeira para os estrangeiros e, em troca, ganhavam bugigangas de fabricação europeia. Não tinha dinheiro na história. Outro exemplo de escambo. A Segunda Guerra Mundial jogou a moeda alemã no chão. Como o marco não valia nada, o povo chegou a pagar suas compras com café e cigarro. Portanto, se você já trocou mercadoria sem usar dinheiro, pode ter certeza, você se valeu do escambo. Cursos, palestras, seminários. É a Ordem dos Economistas garantindo a atualização do profissional e dando ferramentas para ele enfrentar o mercado de trabalho. A Ordem dos Economistas fica na sede do sindicato. Todos aqui trabalham com um único objetivo: incentivar a cultura da ciência econômica. A entidade ela atua fortemente junto aos economistas, ela se diferencia das outras entidades, o Conselho é mais para preservação e fiscalização da categoria, o sindicato defesa da categoria. A Ordem não, ela tem uma amplitude maior, ela está muito mais voltada para essa difusão da ciência econômica e da convivência entre os economistas. É no trabalho do dia a dia que os cursos, debates e simpósios são preparados. Pensar a economia é uma rotina que a Ordem dos Economistas segue há 64 anos, desde a sua fundação. Eu citaria o debate do Plano Cruzado, onde nós estivemos intensamente debatendo a economia, e todos os planos econômicos por onde por que passou o país no período hiperinflacionário, até o Plano Real. A Ordem sempre esteve presente, sempre se manifestando, tomando posição. A Ordem dos Economistas também presta serviço à sociedade. Todo mês, a entidade publica o ICVM, único índice que mede o custo de vida da classe média. Nós temos uma pesquisa de orçamento familiar, com base nas pesquisas da própria FIPE, e nós agrupamos, nós fazemos um corte justamente na faixa de renda da classe média. É um índice bastante demandado, bastante discutido, e todo mês nós fazemos uma exposição desse índice para a imprensa e para o público em geral. Para se inscrever na Ordem dos Economistas, basta preencher a ficha de inscrição, providenciar 2 fotos 3x4 ou 2x2. Se você já for graduado, é preciso apresentar a carteira do Conselho Regional de Economia e pagar uma taxa de R$ 80. Se você ainda for estudante, terá que providenciar uma declaração da faculdade e pagar uma taxa de R$ 40.
A Ordem dos Economistas fica no viaduto 9 de julho, número 26. Informações pelos telefones 011 3105 3114 e 3106 5201. Quem tem dívidas em dólar, por exemplo, leasing de carro. Esses consumidores certamente devem entrar em contrato com os bancos ou com as empresas que fizeram essas operações e tentar renegociar as suas dívidas, fazendo com que o prazo de pagamento se estenda para que a prestação em real seja um pouco menor. Quem nunca usou o cheque especial para esticar o salário, que atire a primeira pedra. Mas atenção, hoje essa prática está saindo muito cara. Por isso, os economistas recomendam: tente um crédito pessoal junto ao banco para quitar sua dívida do especial. Os cálculos comprovam que esse tipo de empréstimo vale bem mais a pena. Se você passar um mês usando R$1.000 do cheque especial, terá que pagar R$120 de juros ao banco. Agora, se você pedir R$1.000 de crédito pessoal e dividir o valor em 5 parcelas, quando você quitar a dívida, terá pago R$60 de juros. Ou seja, metade do que está pagando pelo especial. Portanto, fica a dica dos economistas. Compensa tentar o crédito pessoal com o gerente do banco para pagar o seu cheque especial. Como conseguir um financiamento com juros baixos e carência de até 12 meses? Simples. Basta procurar o Sindicato dos Economistas e se informar sobre o PROGER. O projeto de geração de emprego e renda está à disposição dos empreendedores que precisam alavancar seus negócios. Depois de trabalhar 30 anos como gerente de banco, o seu Aldir decidiu pegar todas as suas economias e montar esta lavanderia na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Só que no ano passado, ele teve que fazer mais investimentos. Precisou importar da Itália uma máquina de lavagem a seco. O que o seu Aldir fez então? Procurou o Sindicato dos Economistas para tentar recursos do PROGER. Mas o que é o PROGER? PROGER é o Programa de Geração de Emprego e Renda, instituído em 97 pelo Ministério do Trabalho. Com recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele concede linhas especiais de crédito àqueles que não têm acesso ao sistema financeiro. Olha, a pessoa física ela pode conseguir até R$5.000. Tem também uma outra linha para um recém-formado que ele pode conseguir de R$5.000 a R$10.000. R$10.000 se ele for médico ou dentista, com até 2 anos de formado. E tem a linha para micro e pequeno empresário. Aí, microempresário até 30 mil e pequeno empresário até R$50.000. Foi assim que o seu Aldir conseguiu em um mês R$30.000 para a compra da lavadora. E com a máquina, o serviço melhorou não só na qualidade, como no preço. Antes, a lavagem do terno custava R$13. Hoje sai por 10. É por isso que o número de clientes aumentou e o caixa também. Esse financiamento significou uma alavancagem muito grande em termos de faturamento, tá? Porque antes eu terceirizava a lavagem a seco numa lavanderia de grande porte, tá? Com isso, com o financiamento do PROGER, nós ficamos com todo o resultado para a Max Clean. E os juros? Será que eles não vão deixar o seu Aldir com a corda no pescoço? Ele garante que não. É uma taxa baixíssima, entendeu? Não existe nenhum financiamento mais baixo do que este. Vamos aos números. O financiamento do PROGER pode ser pago em até 48 meses e você tem até 12 meses para quitar a primeira parcela. Quanto aos juros, eles variam de 3% a 5,33%. Portanto, ficam bem abaixo das taxas de mercado. Mas por aqui não é só o seu Aldir que está rindo à toa. A dona Guiomar também. Ela se livrou do desemprego por causa do PROGER, já que a compra da máquina fez o serviço aumentar e a lavanderia contratar mais funcionários. A lavanderia que eu estava trabalhando foi a falência, né? Então, ela mandou embora, eu não tinha onde trabalhar. Aí o Aldir chegou lá, né? Eu já estava começando a tirar o aviso. Aí eu nem terminei de tirar o aviso. Aí vim logo, passei para dele logo.
dizer que a senhora é uma sortuda, né? É, graças a Deus sou. Bom, se você ficou animado com o sucesso da lavanderia do seu Aldir e quer tentar o financiamento do projeto, preste atenção no que é preciso fazer. Procurar um economista que vai orientar se o que ele está querendo financiar é possível de ser financiado pela linha do projeto, e a partir daí ele é encaminhado a um banco. Ele é encaminhado ao banco, que pode ser a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, que vai elaborar o cadastro. Com o cadastro aprovado, ele volta a falar com o economista. O economista coleta os dados necessários para a viabilização do projeto, e esse projeto é feito num prazo entre 15 a 20 dias e é apresentado ao banco. Apresentado ao banco, aguarda-se a liberação, que demora entre 30 e 45 dias, e ele tem a liberação do crédito. Ah, eu ia me esquecendo. O seu Aldir já está de olho num novo financiamento do projeto. É que agora ele precisa de mais uma lavadora a seco para a filial da lavanderia que ele acabou de abrir com seu sócio, Eduardo, e que, por sinal, vai muito bem, obrigada. E o programa Economia Ativa fica por aqui. O Sindicato dos Economistas conta com você na próxima semana. Continue agora com a programação do canal comunitário.